Salve nerds, galera! No vídeo de hoje, o One Punch Man, episódio 11 da terceira temporada, tá acabando, inclusive, graças a Deus, e por falar em Deus, ele aparece aqui nesse episódio. Vamos lá? Lembrando aí, ajudem o canal, se inscrevendo, deixando um like, comentário, hype o vídeo pra ajudar, tem um live pix aí no canto da tela, tem os membros aqui, um salve para os membros, link da Shopee no comentário, vamos lá. A gente começa aqui então com o Agami enchendo o saco aí do Menino Imperador, porque ele quer saber se o Menino Imperador ou algum outro herói Ranking S vai escoltar ele até o pai dele, né? E o Menino Imperador fala que não, ele vai ser escoltado pelos heróis mais baixa classe ali, né? O que o Agami vai ficar bolado. Não, eu não quero isso, eu não quero os lixos, né? Eu quero que os heróis, algum herói Ranking S me acompanhe, né? Só que o Menino Imperador fala que não dá, porque a galera ali eles vão ter que voltar pra lutar, inclusive, né? Ele vai ter que voltar pra lutar ali. Então, não tem muito o que fazer, né? Inclusive, ele fala que os outros heróis não sabem cooperar muito bem. E aí, tem todo um discurso aqui de que ele aparentemente é tipo um líder pros caras, né? Já que ele é um dos mais inteligentes ali. E ele fala ali que ele é meio que um líder de classe, vamos dizer assim, né? Embora ele não estude exatamente, ele não fica muito na escola, né? Enfim. E aí ele leva ali o Agami então até a saída, ele leva até os heróis Ranking A ali. E o Sekingon elogia, né, o trabalho ali dele, o que é muito engraçado que o Menino Imperador fala, cara, vocês estão me elogiando porque vocês não viram o que rolou antes. Foi uma merda, né, o que rolou aqui. Enfim. E aí ele tenta se comunicar com os heróis Rank S ali, só que a galera não escuta, aparentemente não responde de imediato. E ele pergunta se repassou o tutorial ali pro Sekingon, né? E aí começam, depois de um tempinho ali, o pessoal a responder, né? O primeiro o Humildão, o Zombie Man, depois o Amai Mask, depois o Pig God, que ele tá fazendo digestão inclusive, não pode falar, e o Samurai Atômico, né? E o interessante do Samurai Atômico é que ele fala que ele achou uma criança aqui, né? E aí o Menino Imperador ia falar ali com ele, só que o sinal é cortado. E aí sobra pro Agama, né? Cara, você não falou que não tinha mais ninguém ali, né? Pô, você me pegou, cara. Beleza. E aí, né, o Sekingon até fala ali, pô, mas a missão foi concluída, vambora, né? Só que o Menino Imperador tem que voltar, porque, cara, ele tem que salvar a outra pessoa ali, né? Não é só pelo Agama que ele tá ali, né? E aí é interessante que todos os heróis concordam com ele, né? Eles têm que ir lá realmente salvar o outro refém, né? Só que o Menino Imperador fala que só os heróis Ranking S tá bom, né? Façam a sua parte de escoltar o Agama e deixa que a gente lida aqui com a parte pesada, né? O que deixa o Nero estar impressionado. Tipo, cara, eu quero ser que nem esses caras, mas acho que eu vou ter que trilhar um chão a mais aí. Eu não tô nem perto de ser tão bolado assim, né? De me garantir tanto assim. Beleza. Aí nós temos aqui o Atomic Samurai se apresentando frente ao tal do Black Sperm, né? Ou Esperma Negro na fandom aí, como foi traduzido. Que inclusive é por isso que eu falei, né? Que era zoado ele perseguir o Tariel no outro episódio, é muito errado, né? Por causa do nome dele. Enfim. E aí a gente vê aqui que o Atomic Samurai tá muito confiante, né? O que faz aí o Black Sperm falar, ah, é? Você acha que você consegue me derrotar? É? Tá bom então. E aí ele vira um braço gigante ali, o que o Atomic Samurai fala, ah, beleza, eu consigo cortar, né? E ele realmente corta. Só que a parte de trás lá que ele cortou se multiplica, né? Virou outra coisa. Ele fala, pô, você é o bicho mais irritante que tem, né? De se vencer, que você fica se virando vários carinha, né? E aí o cara, ah, é? Tu acha que é só isso? Tu é muito inocente, cara. E aí ele faz um discurso ali de que ele se multiplica indefinidamente, né? Mas o Atomic Samurai não liga. Ele corta o cara ali falando, cara, é só eu te cortar até você parar de se multiplicar. É fácil, né? Beleza. E aí nós temos a trocação franca aqui, né? Basicamente a luta é o Atomic Samurai corta o cara, ele se multiplica. O Samurai corta, ele se multiplica mais. O Samurai corta mais ainda, ele se multiplica mais ainda. Até um ponto que ele praticamente é no túnel inteiro, tá ligado? Bizarro pra caralho. O cara não para, não tem fim, tá ligado? E aí o Atomic Samurai se viu totalmente encurralado. E essas versões menores, né, do Black Sperm, eles ainda são super fortes. Eles conseguem dar uma porrada nele que sangra o cara, tipo... Um Black Sperm fez isso, tá ligado? E aí, agora já é, irmão. Tu entrou no Mosh Pit. Toma. Entrou no Mosh Pit. Caraca, já era aqui, né? O cara foi escorraçado ali no corredor, basicamente. Mas o Atomic Samurai não desiste. Ele, além de cortar o cara, ele também cortou o teto também ali, que depois acaba desabando por garantia, né? Bem louco. Aí o Zombie mesmo, preocupado com esse tremor, né? Acaba não reparando que tem um cara atrás dele, que é um maluco que tem uma coroazinha na cabeça, né? O cara tem um disparo de energia ali que ele explode, né? O que tá na frente dele. E aí ele acha que isso foi fácil e tal, né? Se esse cara aí é o tal do Imperador Sem Teto, né? Como é no original, o Homeless Emperor, basicamente. Que ele é uma referência, acho que é o Rei de Amarelo, uma parada Lovecraftiana, se eu não me engano.
E aí acontece que ele tem uns orbes de energia extremamente apelões, né? Ele fala inclusive que ele deu uma olhada no site da Associação de Heróis, e esse cara sabe informação, ao contrário do vampirão lá, né? E ele diz que ele bate no peito e fala que ele pode ganhar de todos os heróis Rank S. Palavras dele. Eu acho que é um pouco demais ganhar de todos, mas enfim. Aí o Zombie-Man aparece, dando uma machadada ali, leva um headshot, né? E ele tenta dar um tiro enquanto tá caindo ali, só que o maluco consegue parar botando uma bola na frente ali, uma bola de energia, né? Ele para a bala. E aí o Zombie-Man impressionado, né? Que, pô, o nível aqui é outro, né? Eu vou ter que dar uma pelada aqui, né? E aí ele puxa uma outra arma especial dele ali, tenta dar um tiro ali no maluco, só que o cara usa o orbe de energia dele que anula as balas completamente, né? E aí ele fica impressionado, né, que o Zombie-Man ainda consegue lutar depois dos ferimentos causados, né? E o cara tá literalmente pegando fogo na frente dele ali. E aí o Zombie-Man tenta ganhar tempo. É bem engraçado que ele fala aqui, né, sobre por que ele é tão importante, né? Por que ele era um Rank S requisitado e tal, né? Ele sobrevive a tudo, né? E ele vai ganhando tempo, porque ele fala, cara, esse cara é um pouco demais pra mim, não dá pra eu bater nele, né, direito. Então ele ganha tempo ali, além de enrolar, né, falando sobre si mesmo, ele pergunta qual é a história desse maluco aí, né? E aí o cara fala a história dele, né? Ele era um assalariado normal que foi expulso ali, né, de uma empresa porque o chefe dele pediu pra ele dançar nu e ele que foi expulso por causa de assédio sexual, não o chefe, né? E aí ele não chegou a guardar rancor do chefe exatamente porque numa praça ele teve ali uma meditação, né, olhando pro céu, de que a terra é o verdadeiro lar dele, não precisa de um lar, né? Ele não precisa das coisas que a sociedade dá pra ele, né? Comunista. E aí ele fala aqui que os humanos estão infectando a Terra, né? Que é um discurso que a gente já viu com o Homem-Vacina. E ele fica indignado, né? Que esses seres ignorantes estão rebaixando ele, né? Ele não aceitava isso. Isso foi corroendo ele de tal maneira que ele pensou em tirar a própria vida para virar um só com a Terra. Porque ele preferia isso do que continuar sendo humano. Ele tinha nojo de ser humano, inclusive. Até que Deus apareceu na frente dele. Aí o bicho ficou doido. E aí Deus fala pra ele, né? Você está certo no seu pensamento, mas você não vai morrer. Em vez disso, você vai ser o meu arauto. Você vai representar, né, o ápice aí da ligação dos humanos com a Terra, né? Com a existência. E aí ele é abençoado. Ele não é monstrificado, ele é abençoado com esses orbes de energia aí. Ele é diferente dos outros monstros, se for pra pensar, né? E aí o Zombie-Man fala, pô, legal essa história aí, mas tipo, minha geração não acabou. Vai falando mais aí, fala mais aí, quem é esse God aí, quem é esse Deus aí, né? E aí o cara não fala mais, chega de papo, ele continua atacando. Aí quem ouve é o tremor, é o Saitama, só que a história corta aqui para o Prisoner, Puri Prisoner, que está sendo atacado aqui por um monte de gente usando vários elementos, ataques especiais, etc. E o Prisoner tá tancando ali com o poder do amor, é muito bom, né? E tem uns caras aqui que nem são tão fortes, eles são tipo, alguns casos que não tancam nem herói classe A, tá ligado? Pra você ter uma ideia. E aí o Prisoner tá tipo, cara, o poder do amor, cara, é isso aí. O amor resolve tudo, né? E aí ele fala que é o abraço angelical dele, né, que tá absorvendo tudo ali. E a galera, que mané abraço angelical, sai daqui, cara. O pessoal sai correndo, eles dão de cara ali com um demônio ali, um outro demônio, né, que é o tal do demônio aspiradeiro ou coisa assim, na tradução ali, meio zoado isso aí. Que é um cara com cabeça de elefante, né? E ele pede pra galera voltar a lutar e os caras, não, luta você contra ele. O cara não cai, pô. A gente tá atacando, o cara não cai, pô. E aí o maluco, eu vou lutar. Mas primeiro, e aí ele faz um chup-chup ali com a tromba de elefante dele que suga a galera igual o céu, tá ligado? E ele absorve os poderes da galera, tá? Ele consegue absorver a galera ali e os poderes dela também, do pessoal também. E ele dispara tudo de uma vez só no Prisoner, tá ligado? Concentrado. E aí ele explica que o poder dele, ele absorve a pessoa e ele pode usar por um tempo os poderes daquela pessoa até digerir completamente aquela pessoa. E aí, né, ele tenta ali intimidar o Prisoner, né, só que os ataques dele parece que não fizeram muito efeito, né, o Prisoner tá normal aparentemente, né, inclusive ele fala, cara, eu sou só um homem comum, cara, e você não consegue causar dano em mim, tá ligado? E aí o cara, claro que você não é um cara comum, tá de sacanagem, pô, tu é uma aberração da natureza, tá tancando meu golpe, pô, tá de sacanagem. E aí ele fala ali que o Prisoner tá vibrando, né, tá tremendo de medo, mas na verdade não, isso aí é uma nova característica do corpo do Prisoner, que ele encosta na parede e a vibração dele destrói, derruba a parede. E aí ele fala ali que ele ganhou um poder vibratório que ele chama de anjo vibrante, né, o anjo vibrante baixou, né. Eu já falei aqui no canal sobre poderes vibrantes, como ser roubado, né,
Enfim, não, é autoexplicativo. Já qualquer coisa você volta aí nos vídeos de Shumatsu, principalmente sobre o Beelzebub, né? Enfim. E aí ele arregaça o maluco, né? Socos vibratórios aí que não tem como se defender direito. Aí o Bagre sai correndo ali, pegando a esposa dele, que é um dos monstros ali, né? É um casal de monstros, interessante. Ele fala que ele tá sentindo que um terremoto vai acontecer, então ele sai correndo por causa do Prisoner, detalhe. Aí depois aparece aqui os prisioneiros, né? Que o Prisoner tava atrás, só que eles estão monstrificados, né? E o Prisoner fica triste, fala que vai salvar eles ali, só que quando ele vai chegar nos caras, os malucos enfiam porrada nele. Que mané, você salva o cacete, a gente quer se vingar de você, seu merda, né? E aí ele acha que os caras estão corrompidos pela monstrificação, ele tenta libertar os caras. Muito louco isso. E aí ele... e aí ele vai libertar os caras com o poder do amor ali. Sai daqui, cara, na moral. E aí ele fica boladão ali. E aí ele dá de cara aqui com o Mian, que é o cara que libertou, né, os prisioneiros. A gente tinha visto um homem-gato aí que tinha libertado os caras, né? E esse cara consegue cortar facilmente o Prisoner, que a gente viu aqui que é um fenômeno de resistência atualmente, né? E aí ele passou pelo maluco sem problemas, né? Doideira. E aí o Prisoner não cai. Eles acham ali que é a melhor hora pra atacar o Prisoner, só que ele não cai, ele tá de pé. E aí ele fala ali que vai continuar lutando, né, cara? Ele vai continuar com o coração humano dele ali, a coisa mais forte que tem, né? E aí ele acaba ali fazendo uma coisa interessante, que ele fala que nada é impossível e os caras começam a atacar ele. E aí o gato percebe que alguma coisa mudou nesses segundos aí, né, os minutos. E o Prisoner mudou o seu corpo. O corpo dele ficou extremamente peludo. Sei lá que coisa nojenta aconteceu aqui. Enfim. E aí ele, tipo, virou uma espécie de homem peludaço aqui, muito louco. E ele fala que são penas de anjo. E o pessoal, não, que nojo, é pelo. Ah, cara, para com isso, cara, né? Ele fala que é uma armadura angelical ali. E ele não vai lutar contra os prisioneiros agora porque ele quer derrotar o cara que tava batendo nele, né? Que é o Homem-Gato ali. E aí o gato fala que esse cara tem muito afeto, isso enoja ele, né? Lembra a antiga dona dele. E aí ele consegue se infiltrar ali numa flechinha na parede, que tem 3mm, ou coisa assim, ou menos ali. Ele fala que ele consegue entrar em locais que tem até 3mm, se eu não me engano. E aí ele vai ali, se esconde, foge do Prisoner, e o Prisoner vai atrás dele, nadando na parede. Ele usa a força dele pra poder nadar na parede, um bagulho muito bizarro. E é o nado angelical que ele fala, e o pessoal, cara, o que tá acontecendo aqui, mano? O cara tá quebrando as leis da física, que loucura, né? E aí o gato fala, cara, esse cara é muito detestável, eu odeio esse cara, né? Ele tem um certo nojo realmente, né, de encostar nesse maluco. E aí ele tenta ali ir embora, né, porque ele é um gato, ele é completamente contrário à filosofia dele, né? E aí ele acaba escapando ali do Prisoner por um momento, ele meio que dá a volta e cai no teto, tá ligado? De onde eles estavam ali, e o Prisoner vem atrás. Só que quando ele vem atrás nadando, ele tá quebrando o que tá no caminho, né? E o teto cai em cima da galera. E aí ele fala ali que, pô, esse gato tá indo atrás dos outros heróis, cara... Acho que você tá cometendo um grande erro. Eu acho que é melhor você lutar contra mim do que contra os outros heróis. Tu vai se arrepender, né? Só que aí depois a ficha cai, né? Que ele acabou derrubando as pedras lá e matando a galera dele, né? Os prisioneiros. Ele fica boladão, né? Não, meus namorados. Muito louco. E aí ele vai lutar, então vai procurar lá o gato, que é o que sobrou pra ele, né, cara? É o que sobra pra ele, né? O sacrifício dos caras aí não vai ser em vão. E aí o Saitama, mano, o que tá acontecendo aqui, né? Eu tô ouvindo uns sons nojentos, meio esquisitos, sei lá, né? Enfim. E aí ele fala, pô, tô perdidaço aqui, mano. Acho que a próxima pessoa que eu achar aqui eu vou pedir pra pessoa me mostrar o caminho, tá ligado? Vou pegar alguém aqui pra pedir informação. Porque ele tá andando aleatoriamente, tá ligado? Bizarro pra caramba. Ele devia ter falado com os peladões, ele comenta, muito louco. Com os ninjas, né? Muito louco. Enfim, e aí termina, né, esse penúltimo episódio aí do One Punch Man. No final bem borocochô, apesar da parte do Prisoner ser legal. A parte do Saitama aqui foi meio, sei lá, só aleatório pra caramba. Mas gostei da parte do God ali, achei meio legal, apesar das censuras dos Homem-Man. Coitado, homem censura, né? Fazer o quê? Mas enfim, termina aqui então, né, esse episódio 11 aí da terceira temporada. Comenta aí o que vocês acharam aí. Os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem, não esqueçam de ajudar o canal, livepix.gg/bambam, já tem o canal, tem os membros aqui, um salve para os membros, link da Shopee aí no comentário. Valeu, nerds, fui, valeu!